Olá pessoal, bem-vindos de volta à nossa terceira aula de determinantes. Bom, vamos lá, dessa vez a gente vai resolver um problema contextualizado. Aqui nós temos todo um contexto em que nós vamos mostrar que é possível resolvê-lo utilizando determinantes. Vamos ler o enunciado para entender. Arnaldo estava passando as férias em Londres, quando se sentiu mal e foi ao hospital. Chegando lá, tiraram sua temperatura e lhe informaram que era de 104 graus. Arnaldo pensou, estou morrendo, né? 104 graus? Pois, mas vamos lá. Sabendo-se que foi utilizado um termômetro em Fahrenheit, responda. Aqui a gente lembra que ele estava em Londres, e Londres fica na Inglaterra, e na Inglaterra se usa a escala baseada no sistema imperial. Então lá se usa Fahrenheit. E 104 graus em Fahrenheit é realmente muito preocupante, ele já morreu, como que tá, né? Bom, o que pede para a gente responder aqui? A primeira pergunta é, qual foi sua temperatura na escala de Celsius? A segunda é, havia motivo para Arnaldo se preocupar? Bom, se a gente encontrar o valor da primeira, provavelmente saberemos responder a segunda. Então vamos lá. Como que eu vou fazer, como que eu vou resolver essa questão? Lembrando que existem formas muito mais simples de resolver isso utilizando regras simples de conversão, equações simples para a gente converter. Mas eu não quero mostrar a forma mais simples. Eu quero mostrar como que resolve usando determinante. Por quê? Porque essa aula é uma aula de determinante. Ah, Messias, essa não é a melhor forma? Não, não é a melhor maneira, mas é uma maneira de resolver e eu quero mostrar para vocês que é possível resolver usando determinante. Esse é o objetivo. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é como que se comportam essas escalas. Fahrenheit e Celsius. Vou começar com a de Celsius. A escala de Celsius, a escala que a gente usa no Brasil, é uma escala muito moderna. Uma das mais modernas que existem, por quê? Porque ela foi muito bem pensada. Pensado em colocar o valor 0 e o valor 100 como valores de referencial para o ponto gelo e o ponto vapor. Ou seja, quando a água se transforma em gelo e quando a água se transforma em vapor, nós temos exatamente 0 e 100 graus, respectivamente. Isso, na escala de Fahrenheit, não são valores tão fáceis de serem memorizados, mas também não são tão difíceis. Vamos lá, quais são os valores equivalentes a esse na escala de Fahrenheit, que é a escala usada na Inglaterra, nos Estados Unidos e muitos outros lugares? Nós temos aqui 212 graus quando a água se transforma em vapor e quando a água se transforma em gelo, ou vice-versa, nós temos 32 graus. Conhecendo isso, é o suficiente para a gente resolver o problema. Agora vamos lá, o que nós queremos aqui? Nós queremos saber qual que era a temperatura que ele estava, que na verdade era 104 graus em Fahrenheit. Aqui nós temos em Fahrenheit 104 graus, nós queremos saber quanto que ela era em Celsius. Então eu posso vir aqui e colocar um x. E aqui eu posso usar diversas maneiras de resolver isso e eu vou utilizar agora determinante. Como que seria usar determinante para esse caso? Bom, vou fazer isso aqui. É muito simples. Eu vou montar uma matriz aqui com esses números. Vai ficar assim então, o 100, o x e o 0. E aqui, 212, o 104 e o 32. Se a gente observar bem, o que eu fiz foi simplesmente repetir os números que aqui estavam, e esses também, e colocar aqui. E nós já temos uma matriz. Vocês devem estar pensando, Messias, mas tem alguma coisa errada, porque você diz que a gente não pode calcular determinante de matrizes que não são quadradas, e essa matriz não é quadrada. É verdade, nós temos um probleminha aqui. Essa matriz ela tem 3 linhas e por enquanto ela tem 2 colunas. Eu vou precisar de mais uma coluna para essa matriz, para que ela tenha as 3 linhas e as 3 colunas. Então eu vou compor mais uma coluna aqui. E vocês devem estar vendo que eu estou colocando uma coluna repleta de números 1. Por quê? Porque o número 1 ele é um número neutro na multiplicação. Se eu multiplicar por 1, eu não altero nada. Então, agora eu tenho a minha matriz completa de 3 linhas e 3 colunas. E eu vou calcular o determinante dela e vou
dizer que esse determinante, na verdade, ele tem que ser zero. Por que, Messias? Porque sendo zero, a gente vai ter que todos esses valores aqui estão proporcionais. Ou seja, na mesma proporção que aumenta essas temperaturas daqui, essas aqui também aumentam. Então, isso aqui vai formar, na verdade, pontos de uma reta. Isso vocês vão entender melhor na geometria analítica. Por enquanto, entendam que para dar certo esse tipo de equação, eu tenho que garantir que o determinante seja zero. E agora, quando eu encontrar o x que faz aquilo, esse x é a minha temperatura em Celsius. Então, como que a gente faz mesmo? A gente pega os cantos de baixo, que são o 0 e 1, e colocamos em cima. Então, vou fazer isso, vou pegar o 0 e 1 e colocar em cima, esse 0 e esse 1, coloco eles aqui. E pego os cantos de cima e vou colocar embaixo. Os cantos de cima são o 100 e o 1. Então, o 100 e o 1. E agora a gente vai fazer as nossas diagonais que a gente está acostumado. Então, as diagonais que descem à direita. 1, 2, 3. Vou escrevê-las aqui. 0 vezes qualquer coisa é 0, já esquece. 100 vezes 104 vezes 1, 100 vezes 104 dá 10.400. Vezes 1 continua sendo 10.400. X vezes 32 é 32x vezes 1, são 32x. Agora, as diagonais que descem à esquerda, nós vamos ter 1, 2, 3. Lembrando de trocar o sinal dessas diagonais depois que terminar. Então, aqui a gente vai ter 1 vezes 212, 212, vezes x, 212x. E aqui a gente tem que observar que tem um menos aqui. Então, tu coloca menos 212x. Aqui tem um zero, pode pular essa diagonal. Vamos para a próxima. 1 vezes 32 é 32. Vezes 100 dá 3.200. E tem um menos. Então, o 3.200 com menos. E tudo isso tem que ser igual ao valor que já estava aqui no segundo membro, que nesse caso é zero. Então, agora é só resolver essa equação. Vamos encontrar uma maneira simples de resolver ela. Primeiro, observando aqui o que nós temos de x. Nós temos 32x e temos 212x negativo. Imagine que você possuía 32x e gastou 212x. Bom, então, na verdade, você ficou devendo muito, né? Você pagou um pouquinho, mas ficou devendo bastante. Vai ficar devendo, ou seja, vai ser negativo, 180x. E olhando os números, que é o 10.400 e o 3.200, o que nós temos? Imagina que você tinha R$10.400 e você gastou 3.200. Te sobram ainda, é positivo, 7.200. Pronto, agora eu tenho que achar o valor do x. Eu vou aproveitar que o x está negativo e vou passar ele para lá, porque aí ele já passa positivo. Então, vai ficar daqui o 7.200 e o 180x, quando vier para cá, ele vem 180x positivo. Esse zero não é mais necessário. Agora, 180 está multiplicando o x, então vai passar para cá dividindo. Então, vai ficar 7.200 dividido por 180. Posso até cortar esse zero aqui, se eu quiser. 720 dividido por 18 dá exatamente 40. Como esse x é um valor da escala em Celsius, no caso é 40 graus Celsius. Na letra A, a gente vai responder que é 40 graus Celsius. A segunda pergunta é: havia motivo para Arnaldo se preocupar? Bom, em se tratando de época de coronavírus, eu acho que sim, viu? Porque 40 graus Celsius já é febre. Lembrando que a temperatura do corpo humano gira em torno de 36,5 graus Celsius. Se você aumenta 1 grau nisso, 37,5, 37,7 por aí, já é um estado febril, um início de febre. 40 graus é uma febre alta. Então, havia motivo para ele se preocupar? Infelizmente, sim, havia. Ok? Bom, é isso. Mais uma vez eu quero frisar que essa não é a maneira mais simples de resolver questões como essa.
Existem formas muito mais fáceis. Por que que eu fiz essa então? Mais uma vez, se você não entendeu por que eu fiz essa, é porque eu estou ensinando exatamente isso, determinante. Eu quis mostrar que determinante resolve isso. Não só isso, como resolve um monte de outras coisas. Muito obrigado por assistir mais essa aula e até a próxima.